Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Vamos falar hoje pela primeira vez do RBFF, né? O Rio Bravo Fundo de Fundos, fundo imobiliário aí que investe em outros fundos imobiliários. É um relatório bastante rico, vai valer a pena a gente comentar aqui sobre ele. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, também já deixa a sua inscrição e ative as notificações para você ficar ligado. Mas vamos ao que interessa, né? Então, aqui a gente já vê em relação ao custo, né? Taxa de administração e gestão 0,78% sobre o valor de mercado, né, sendo o mínimo ali de 35 mil, reajustado anualmente pela variação positiva do IGPM. Taxa de performance é 20% sobre o que excedeu o IFIX, né, em linha também com a maioria ali dos FOFs, tá? Tá com patrimônio líquido ali de pouco mais de 259 milhões de reais, é um fundo já antigo, começou ali em maio de 2013, tá? O fundo conta com quase 20 mil cotistas, né? 19.618, então algumas informações aqui apenas iniciais e de custo para a gente conhecer o fundo, e aqui a gente chega naquele belo overview, né, que já dá bastante informação aqui para a gente. A gente vê que o patrimônio líquido e a cota de mercado está sendo negociado com uma diferença, né, está sendo negociado descontado, um desconto ali né, de 0,11, né, contrário ao censo aqui, está sendo negociado a 0,88 do seu valor patrimonial, tá? São 37 fundos investidos e está dando um dividend yield anualizado de 9,95%. Lembrando, claro, que os rendimentos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, tá certo? Aqui o gestor vai comentar um pouco do cenário macro, né? E vamos passar logo aqui para a parte dos fundos imobiliários, né? Com a corte aqui da taxa Selic, o gestor espera um desempenho positivo, né, principalmente ali nos FOFs, que é o caso do RBFF11, e nos fundos de tijolo, tá? E também algo que vem sendo já apontado por alguns analistas, que é um período de reavaliação dos ativos imobiliários, que podem jogar, né, as suas cotas patrimoniais para cima, e aqui também ele dá o spread em relação à NTNB, né, 2035, o spread, o dividend yield dos fundos imobiliários, né, você vê que ainda está acima da média, um pouco menos ali que um desvio padrão, ele ficou durante um bom tempo negociando até acima ali de um desvio padrão, realmente foi um período muito grande de oportunidade, mas ainda assim, né, ainda está uma atratividade acima da média, tá, pessoal? Agora, né, falando um pouco mais aqui dos fundos, o fundo distribuiu 51 centavos por cota, tá? E esse, inclusive, já é o guidance que ele dá aqui, que vai pagar esses 51 centavos até dezembro de 2023, então ele teve uma atualização do guidance, que ele estava prevendo entre 48 e 53, mas agora ele bateu o martelo, até o final do ano vai pagar 51 centavos por cota, né, o que a gente já viu dar um dividend yield de 9,95, e o fundo encerrou ali com 14 centavos ainda de resultado acumulado e não distribuído, tá, pessoal? Então, em relação aqui à movimentação do fundo, né, o fundo, uma estratégia do fundo, ele está desinvestindo em alguns fundos de CRI, que possuem, né, uma concentração um pouco mais de high yield, portanto mais arriscado, e está realocando esse valor em crédito high grade, né, que são os créditos menos arriscados, estão observando ali uma melhor relação risco-retorno, tá certo? E também desinvestiu ali metade da posição que ele tinha no Maxi Renda, né, o MXRF, via um block trade, também se desfazendo ali da posição, tá? E aqui a gente chega na parte ali de desconto, né, que você vai entender com muita calma o que isso significa. Aqui em relação, né, ao percentual de cada um, né, o seu peso ali no IFIX, tá? E aqui o ágio ou deságio do portfólio, né? Você vê que, por exemplo, residencial está com deságio ali de 36,6, laje 29,8, isso em relação ao IFIX, né? E se a gente for considerar a cota de mercado, né, do RBRF, né, do portfólio, a gente chega nesse somatório aqui, por exemplo, com laje com 37,7, residencial 43, enfim, recebíveis com 13, e a média de todas essas posições do fundo vai dar um desconto ali de 18,5% pela cota de mercado, tá? E, segundo eles, né, o que vai dar um upside na média aí de mais de 21,8%, né, que ele também está aqui levando em consideração, né, aquele famoso duplo desconto, né? Você tem um desconto imediato ali
da cota de mercado e da cota patrimonial, e se levando em consideração que todos os ativos que estão presentes na carteira do fundo sejam negociados com os seus respectivas cotas patrimoniais, a gente está falando, né, de mais de 9% ali, você vai multiplicar, vai dar 21,8%, teoricamente, de upside, assumindo todo esse cenário que a gente falou. Tá? Aqui está o histórico de desconto duplo, né, do RBRF. A gente vê que ele está no seu menor ponto desde outubro, né, vem caindo conforme o mercado melhorou ali no início do ano, mais ou menos a partir de maio, abril ali teve uma melhora, e com isso esse desconto vem caindo, mas ainda assim, né, é um bom desconto na visão deles, não seria tarde demais, vamos dizer assim, tá? Aqui em relação, né, ao histórico ali de distribuição, né, essa linha, essa barra verde aqui é a distribuição e aqui o resultado. Você vê que ele nos últimos 3 meses ele gerou um resultado maior do que ele distribuiu, acumulou lá os seus 14 centavos de reserva, e aqui um histórico, né, de ganho de capital não realizado. Tá? Isso aqui é uma estimativa que eles fazem, né, se baseando no preço, né, que eles compraram, que eles pagaram por determinada cota. Caso eles fossem a mercado, na data desse relatório, ele teria, né, um ganho estimativo ali, né, de 0,88 para o mês de setembro, aqui ele dá o histórico. Né? Isso aqui, enfim, assumindo essa premissa, né, baseado no valor que ele adquiriu a cota. Se ele fosse vender essas cotas, ele teria um ganho de capital conforme está mostrado na tabela aqui, tá? Em relação ao histórico aqui de distribuição, né, de rendimentos, a gente já viu, pagou 51, foi mais ou menos, né, a mesma coisa, mais ou menos não, na verdade foi a mesma coisa que ele pagou no mesmo setembro de 2021, no setembro de 22, desculpa, de 21 ele pagou 47, enfim. E aqui o dividend yield segundo, né, o valor da cota patrimonial e o valor de mercado. Aqui ele arredondou, né? Esse 10 aqui, na verdade, é o 9,95 que a gente viu lá em cima. Deixa eu aumentar aqui para o pessoal poder ver. Né? Aqui está o dividend yield anualizado e sua variação em relação à cota de mercado e cota patrimonial. Tá? Em relação à cota patrimonial, por exemplo, foi de 8,8%, em relação à cota de mercado foi de 10%, tá certo? Aqui, né, um pouco mais do resultado do fundo, a gente já viu que ele gerou, vou aumentar de novo aqui, que ele gerou mais do que ele distribuiu, né, que é positivo, ele gerou 56 aqui, distribuiu 51 e ficou aqui com mais 5 centavos de reserva, tá? Sempre bom quando o gestor não está queimando suas reservas, e sim está acumulando, porque uma hora ou outra esse valor vai voltar para o cotista ou ele vai fazer novas aquisições de ativos que tende, né, a aumentar ali o valor total do fundo. Né? Aqui ele quebra em relação ao resultado, né, o que veio de ganho recorrente e ganho de capital. Teve um ganho de capital importante aqui no valor de 5 centavos, tá, no mês de setembro, que pode explicar boa parte desse resultado e dessa distribuição. Tá? Então foram 5 centavos aqui de ganho de capital, 2 centavos de receita financeira e mais 53, né, da receita recorrente, tá certo? Em relação à rentabilidade, realmente o fundo tem deixado a desejar, ele não tem conseguido, desde 2019, né, agosto de 2019, não tem conseguido bater nem o CDI, nem o IFIX, mas enfim, aí está negociando ali com um bom desconto, né, talvez com essa melhora do mercado, esse gap possa fechar. Lembrando, isso aqui não é um vídeo de recomendação de investimento, tá certo? Em relação à alocação setorial aqui, esse gráfico está um pouco mais confuso, eu prefiro mostrar esse gráfico em pizza, né? A alocação dos setores aqui dos fundos imobiliários está bem diversificada, né? Com logística industrial com 23, shopping com 24, FII recebível com 22, e aí depois quebrando um pouco, escritório com 15,6, então ele está bem diversificado, não tem uma grande aposta ali direcional, talvez ele esteja comparativamente com outros FOFs, com um pouco menos de FII recebível, provavelmente focando mais em ganho de capital, tá certo? E em termos de PL, né, são 6,4 no renda fixa, né, que seria o caixa do fundo, e 96,1 já alocado nos fundos imobiliários, tá certo? E aqui talvez a gente chega na parte mais interessante, né, desse tipo
de relatório e de FOF, né, que é você conhecer os ativos que estão por trás, né, da carteira de um gestor profissional. E aqui a gente vê que a maior posição é do BTLG, né, que é o fundo de logística ali do BTG com 7,3, o RCBR, que é um fundo da própria casa, com 7,1, né, de laje, o renda fixa, que a gente viu, está com uma parcela relevante ainda em caixa, RBVA, que também é um fundo da casa, com 6, enfim, essas são as maiores posições. E aqui você também já deixa nos comentários, né, se você tem algum desses fundos aqui imobiliários na sua carteira, se você está, o quão aderente você está com o gestor do RBRF. Na verdade, marquei aqui, né, os fundos que eu tenho na minha carteira. Eu tenho o XPML, VISC, VILG, o próprio BTG, LG, o Bresco, tá? O XPCI e o JSRE. Tá? Então você deixa aí, não sei qual que você tem, e deixa nos comentários se você está ou não está alinhado com o gestor, tá, pessoal? Por fim, ele faz uma concentração aqui, né, por gestão, né, na verdade, o próprio Rio Bravo está com 24%, XP com 11,5%, né, são fundos que são geridos por essas gestoras aqui, né, então ele tem posição, né, 11 aqui em BTG Pactual, 10,8 da 20, enfim, e outros aqui distribuídos conforme vocês estão vendo, isso porque ele tem um limite máximo, né, de alocação permitido em fundos da própria Rio Bravo, que é o limite de 30, e atualmente ele está com 24,1, respeitando, em tese, esse limite, tá, pessoal? Então, não sei se vocês têm esse fundo na carteira, se vocês já conheciam, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like para dar moral e não deixe de se inscrever no canal. Grande abraço!